Queridos irmãos, aqui estamos novamente para estudar um pouco sobre a Palavra de Deus. E hoje, como base, tomamos a leitura do livro 2 Reis, capítulo 19, versículo 10, 15 em diante. Bom, a leitura desse versículo traz a história do rei, um pouco da história do rei Ezequias, no momento em que os assírios estavam para invadir, para atacar Jerusalém, o povo de Israel. E estava sob o comando do rei Senequeribe. E o rei, na verdade, mandou uma carta ao rei Ezequias, dizendo o seguinte, está escrito em 2 Reis 19, versículo 10. Diz assim, 19, versículo 10. Assim falareis a Ezequias, isso era o rei dizendo, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, olha que atrevimento, não te engana teu Deus, em quem tu confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não te engane o teu Deus, tá? Veja que agressividade estava dizendo o rei da Síria ao povo de Deus. Não te engane teu Deus. No versículo 11 diz assim, já tens ouvido, ou seja, você, Ezequias, já ouviu o que fizeram os reis da Síria a todas as outras nações, outras terras, com as quais destruíram totalmente. Você crê nisso? Isso era o rei Ezequias, isso era o rei Senequeribe falando a Ezequias. Você crê nisso? Que nós já destruímos todas aquelas nações? Diz no versículo 12. Porventura os deuses das nações levaram os povos dos meus pais, desde Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estava em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Aspade, o rei da cidade de Savafaim, de Ana, de Iva? Onde está o rei desse povo? Eu destruí a todos. E não se engane com o seu Deus. Isso era ele dizendo. Então, no versículo 14, diz assim, tendo o rei Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu, então ele subiu à casa do Senhor e estendeu a carta perante o Senhor. E orou perante o Senhor, no versículo 15, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os reis e a terra. Bom, ele recebeu a carta, ele foi até o templo, porque na verdade ele estava preocupado, porque o exército dos assírios era muito grande, muito forte, e ele teve medo. E ele levou isso ao Deus de Israel. Foi ao templo e mostrou a carta, estendeu a carta ali e orou ao Deus. Bom, no versículo 20, capítulo 19, versículo 20, então Isaías, o profeta Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senequeribe, rei da Síria, eu te ouvi. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz arrogantemente? Ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Aí já mudou de conversa, né?
aí já mudou a pancada do bombo, né? Porque até então ele estava desafiando o rei Ezequias. Mas depois que ele disse: quem é esse Deus a quem tu confia? Não se engane, não confie nele. Então ele passou a desafiar agora a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos menos do que nada. E o que é nada? Nada é um zero à esquerda. Nada não existe. A Bíblia diz que nós somos menos do que isso. Mas aqui o rei da Síria, Ezequias, ele desafiou a Deus. Aí no versículo 35 do mesmo capítulo, diz: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, um anjo. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, ou seja, destruiu, matou 185 mil homens ou 1.000 soldados, seja lá como for. Quando amanheceu o dia, que ele viu aquela vastidão de homens sobre a face da terra, e os poucos homens que restaram, ele voltou para a sua terra. O rei Senaqueribe voltou com meia dúzia de homens, força de dispersão. A Bíblia não diz quantos homens ele voltou. Ele voltou envergonhado, porque ele desafiou a Deus. Ele não desafiou ao rei Ezequias, desafiou a Deus. E ele voltou para a sua terra de mãos vazias. Quando ele chega lá, na sua terra, ele vai na casa do seu Deus, Nisroch, e ali começa a adorar o seu Deus. Os filhos deles, talvez sabendo da notícia, foi lá e os 2 filhos mataram ele. Então acabou-se, na verdade, o exército e o rei. Porque desafiaram, ele desafiou a Deus. Irmãos, o povo de Deus, ele, embora que seja um povo separado, mas ele tem provações, ele tem dificuldades, ele tem tentações. Mas Deus está com este povo. Ele tem tentações, dificuldades, mas Deus está com ele. Deus está acompanhando. Porque esse povo é escolhido dele. E esse povo, mais cedo ou mais tarde, será vencedor. Talvez essas provações seja para a pessoa mesmo reconhecer lá na frente que será digno da vida eterna. Essas provações, essas dificuldades. Provações e dificuldades. Novamente eu vou bater na mesma tecla. Irmãos, o corona é notícia em todos os jornais do mundo inteiro. E na abertura de qualquer jornal, a primeira notícia é de corona. A primeira notícia é de que morreu mais pessoas hoje do que ontem. E apareceu mais casos hoje do que ontem. E pouco a gente vê um número decrescente, só é aumentando. Queridos, é um grande desafio para a humanidade. É um grande desafio para os cristãos. É um grande desafio para o povo de Deus. Oremos. Busquemos a Deus. Choramos, se necessário. Jejuemos.
mas busquemos a Deus em oração para que Ele possa se revelar a alguém, para que possa trazer a cura desse mal que assola o mundo todo. Eu estou sempre repetindo a mesma palavra, porque na verdade essa é a condição do mundo. Essa é a condição das pessoas. Queridos, as pessoas confiam muito mais no conhecimento humano. Não coloca Deus em primeiro lugar. Fulano estudou, fulano fez uma pós-graduação, fulano é um PhD, fulano é isso, ele tem tal especialização, ele foi para o exterior, ele fez isso. Mas onde está Deus? Onde está Deus nisso tudo? A menor coisa que eu tenho em minha vida, a menor coisa que você tem em sua vida, foi dada por Deus. E o que é que somos? Apenas mordomos, administrador daquilo que Ele nos concede. E onde está Deus? As pessoas buscam apenas o conhecimento humano. Por isso que está tendo esse problema tão sério. E só está se perdendo. Nos cemitérios, irmãos, não tem mais pá e picareta para cavar buraco para enterrar, não, viu? É uma escavadeira. Porque não tem mais não tem. O tempo é muito pouco. Não existe braço humano para que possa cavar tanta vala, para que possa cavar tanto buraco para enterrar essas pessoas. Então é escavadeira para que ele possa dar vencimento. Mas sabe o que é interessante também? É que os apresentadores dos jornais, ele não coloca Deus em primeiro lugar. Ele, na sua conclusão, ele não pede que as pessoas fiquem mais unidas, que busquem mais a Deus, que busque sabedoria, que peça a Deus para dar sabedoria a alguém. A gente não vê nada disso. Tudo vai exatamente em busca e confiando no conhecimento humano. E todo aquele que confia em si próprio, deixando a Deus em segundo lugar, ou em terceiro, ou em quarto plano, será? É um perdedor, irmão. É um perdedor. Irmãos, eu não estudei medicina, não conheço nada da anatomia humana. Eu não fiz bioquímica, não fiz biologia, não estudei nada de laboratório. Talvez você também não fez nada disso, mas você fica sabendo que Deus pode revelar isso a você. Deus pode dizer. Deus pode dizer o remédio a você, para que você seja, na verdade, o transmissor da mensagem dele. Pode, irmão. Ele pode usar as mínimas coisas para confundir as fortes. Ele pode apanhar, ele pode buscar um analfabeto e usar para que possa baixar a crista dos sábios por aí afora. Oremos, busquemos a Deus, para que Ele possa, na verdade, revelar esse antídoto. Tem muitas pessoas sofrendo, irmãos. Ainda vi no jornal hoje, uma médica, estando presente no enterro da sua mãe, somente ela, no enterro de sua mãe. E ela, como médica, nada podia fazer. Oremos, queridos. Busquemos a Deus em oração. Unamos. Nos preocupemos. Porque são nossos irmãos que estão morrendo. São nossos irmãos.
E esse mal que veio do outro lado do mundo está afetando o mundo. Não é somente aqui, é o mundo. Busquemos a Deus. Busquemos a Deus para que Ele possa revelar aos homens, aos entendidos, e que eles também sejam humildes, porque antes de misturar droga tal com droga tal, que peça a Ele sabedoria, para que possa sair alguma coisa que combata. Oremos, irmãos. Oremos porque isso são, como Jesus disse, os princípios das dores. Viram coisas piores, viu? Se você quiser, leia lá o Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 16, que fala as 7 últimas pragas. Isso é um princípio das dores. E Jesus disse lá em Mateus 24, que virão pragas, epidemias, virão muitos problemas, mas ainda não será o fim. Mas vamos tratar somente desse assunto agora. Busquemos a Deus. Oremos. Faça a sua oração agora. Divulgue esse vídeo para outras pessoas, para que juntos possamos orar. Unir as nossas fracas forças junto às forças de Cristo. Oremos. Ore agora. E que Deus te abençoe. E que Deus te livre também. Não só você, mas a sua família desse mal. Que Deus te abençoe. Ore agora, em nome de Jesus. Amém.